Amém. Nós queremos saudar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, querido? Eu vou repetir para você poder sentar. Quero cumprimentar a amada igreja com a graça, com a paz e no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amado? Em nome de Jesus. Nós estamos praticamente iniciando aqui o nosso mês de batalha pela família, de luta pela família. Deus nos deu uma inspiração de poder ter esse mês todo de outubro. Na verdade, nós já começamos na sexta-feira. Tivemos um momento muito especial aqui com o Dr. Marcelo, ministrando sobre a saúde da mulher. Um momento gostoso, bem especial. E nós estaremos durante todo o mês de outubro, trabalhando, orando, clamando, sendo ministrados, ministrando, em todos os momentos, né, da vida da igreja, para que as famílias sejam fortalecidas, sejam abençoadas, sejam agraciadas com a presença e com o poder do Espírito Santo. E Deus nos deu um tema geral para esse mês, que é rompendo limites. Caminhos para um tempo de recomeço. Rompendo limites, caminhos para um tempo de recomeço. E eu gostaria hoje, querido, que você abrisse lá no livro de Zacarias, que é o texto que Deus nos deu como inspiração para esse tema, para esse mês. Em nome de Jesus, Zacarias 2, dos versos 1 até o 5. Zacarias 2, dos versos 1 até o 5. O texto nos diz assim: Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: Para onde vais tu? Ele me respondeu: Medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: Corre, fala a este jovem. Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Se você puder, querido, dá uma corrida até o Evangelho de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, dos versos 9 até o 35. Marcos, capítulo 1, versos 9 até o 35, que nos diz o seguinte: Naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galileia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galileia,
viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então, o espírito imundo, agitando-o violentamente e bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célere a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado, alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. E ainda, querido, para terminar, Atos 19, versículos 13 até o 17. Atos 19, 13 até o 17. Diz assim: e alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus, e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Feche os teus olhos um pouquinho, querido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos aqui como igreja, nesse dia, Pai querido, tão especial, dia preparado pelo Senhor, ó Deus querido, para que estejamos aqui unidos, Pai querido, num só propósito, lutando pelas famílias. Dia, Pai querido, que o Senhor também nos permite, Pai querido, participar da mesa do Senhor, Pai querido, sinal de renovação da aliança, ó Deus, trazer à memória, ó Deus querido, aquilo que o Senhor fez, aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor tem, ó Deus querido, para as nossas vidas.
E nesse momento, Pai querido, onde temos a liberdade, Pai, de ler a Tua palavra, de estudar a Tua palavra, de pregar a Tua palavra, nós queremos Te pedir, Pai, que o Senhor venha com Teu Espírito sobre as nossas vidas agora, ó Deus querido, enchendo o nosso coração. Toma a minha vida, Pai querido, para que eu possa, na autoridade do Teu nome, Pai, falar em Teu nome, Pai. Ó Deus, mas toma toda a Tua igreja reunida neste lugar, toma a igreja reunida nas suas casas, ó Deus querido, e capacite também, ó Deus querido, para que possamos ouvir a Tua voz. Pai, nós precisamos do Teu Espírito para falar e precisamos do Teu Espírito para ouvir a Tua voz. Cerca esse lugar, Pai querido, ó Deus querido, com a Tua presença e manifeste o Teu poder, Pai, e que enquanto a Tua palavra é compartilhada, o Senhor possa promover cura, possa promover restauração, possa nos levar, Pai querido, a romper limites, Pai querido, que, ó Deus, muitas vezes nós mesmos, ó Deus, levantamos. Pai, unge as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Se nós olharmos, queridos, o início do livro de Zacarias, nós vamos descobrir nesse livro um convite de Deus. Um convite de Deus feito a uma nação, um convite de Deus feito a um povo, para que esse povo retornasse ao Senhor, para que esse povo voltasse a buscar a presença do Senhor. O versículo 3 diz assim, do capítulo 1, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E nesse convite, ele vem também acompanhado de uma exortação para que aquela geração não voltasse a repetir os mesmos erros dos antepassados, os mesmos erros dos pais. Que mesmo tendo a palavra, mesmo ouvindo a palavra, mesmo a palavra tendo sido liberada para eles, eles simplesmente rejeitaram a palavra, não deram ouvidos à palavra. E Deus vem e exorta a esse povo dizendo, queridos, não façam a mesma coisa, não cometam o mesmo erro, não deixem a palavra de Deus passar sem que ela penetre, sem que ela cause o propósito para o qual Deus deseja nas nossas vidas. E o capítulo 2 começa, né, o livro todo é uma série de visões que Deus vai concedendo, e o capítulo 2 começa com a terceira visão. E foi nessa terceira visão que, lendo ela, meditando nela, refletindo nela, eu me vi muitas vezes nela. Porque o texto começa falando aqui, no diálogo do profeta com Deus, Deus com o profeta, com os anjos, né, que eles viram um homem com um cordel de medir na mão, correndo de um lado, correndo para o outro lado, tentando medir a largura, tentando medir o comprimento de Jerusalém, até que Deus vem ao encontro e faz uma ministração, dizendo para aquele menino, para, era um jovem, diz assim, para, porque Jerusalém será habitada por tantos homens e animais, que os muros que vocês estão pensando não serão capazes de conter a população que nela estará presente. E nesse instante, querido, eu me vi como esse menino muitas vezes. A gente corre de um lado, corre de outro, corre para frente, corre para trás, né? Vai para cá, vem para lá, tentando construir alguns muros que possam trazer algum sentido, alguma proteção, alguma segurança para as nossas vidas. E foi exatamente aí que Deus me disse, filho, é necessário romper os limites que muitas vezes você mesmo estabelece. É necessário romper os limites que muitas vezes nós mesmos estabelecemos. E nós somos assim, todos nós somos assim. Nós temos uma necessidade, um desejo de se sentir seguro, de se sentir protegido. E a gente pensa que com as nossas construções a gente vai conseguir ser ou estar seguro. É verdade ou não? Ou é só comigo que acontece isso? Né? É interessante, queridos, que Deus vem, ministra o coração desse homem,
e ministrando o coração desse homem, ele ministra todo o seu povo. E aí vai surgindo algumas perguntas, e Deus começou a me fazer algumas perguntas. E a primeira delas: o que é mais importante para você? O que é mais importante para você? Os seus muros ou os propósitos de Deus? Aquilo que você consegue construir com a sua força, com a sua habilidade, com a sua capacidade, ou os propósitos de Deus na sua vida? O que é mais importante na vida da sua família? Os seus muros ou os propósitos de Deus para a sua família? O que é mais importante, querido, para você no seu local de trabalho? Os seus muros ou os propósitos de Deus? Eu penso que nesse tempo de luta que a gente tem enfrentado, Deus já mostrou que os nossos muros são mais frágeis do que a gente consegue imaginar. É verdade ou não? Deus já mostrou a fragilidade das nossas construções. E eu penso, querido, que Deus precisa romper com alguns limites nas nossas vidas para que a gente possa provar, para que a gente possa experimentar verdadeiramente os muros de fogo do Senhor ao nosso redor e experimentar a glória do Senhor se manifestando de uma forma poderosa sobre as nossas vidas, como Ele mesmo promete nesse texto. Eu fico tentando imaginar, querido, o que foi para Zacarias, de repente, ter sido confrontado com essa palavra. Porque os muros naquela época significavam muito mais do que significam hoje. E aí Deus vem assim e diz assim: não vai ter mais muro. Dá uma sensação de fragilidade, dá uma sensação de desproteção, dá uma sensação de que nós estaríamos mais vulneráveis, né, do que se estivéssemos com o muro. É assim com as nossas casas, né? Arranca os muros da sua casa. Se você mora em casa, você fica sossegado? Né? Com certeza não. Mas, queridos, o que Deus estava oferecendo para o povo era uma segurança muito maior, uma amplitude muito maior, um projeto muito maior, tudo muito mais intenso do que tudo que aquela nação poderia experimentar à luz da palavra de Deus. E pensando em limites, querido, quando eu estava meditando lá em Marcos, Deus começou a falar algumas coisas que precisam ser rompidas em nossas vidas. Algumas coisas que precisam ser quebradas em nossos corações para que a gente possa avançar. Quem deseja avançar aí na presença do Senhor? Quem acredita que tem mais de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa, diz amém. Então vá lá para o Evangelho de Marcos comigo e a gente vai dar uma corridinha ali. O texto que nós lemos, querido, começa com uma experiência pessoal de Jesus. No versículo 9 até o 11, fala do batismo de Jesus, fala que depois de sair as águas, Jesus viu os céus se abrirem e o Espírito descer sobre a sua vida em forma de pomba. Ele vê, logo na sequência, que o Espírito desce, vem uma voz dos céus, fazendo uma declaração maravilhosa a respeito da sua vida: tu és o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Mas depois dessa experiência, já tem outra experiência que não é tão maravilhosa assim. E a palavra diz que pelo Espírito Santo ele foi levado ao deserto, né? E por 40 dias ele foi tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos do Senhor o serviam. E depois de 40 dias ele sai daquele deserto com uma mensagem poderosíssima nos seus lábios: o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede
no Evangelho. E quando eu estava lendo, querido, essa experiência de Jesus, nós percebemos que essa experiência, ela vai definir o ministério de Jesus durante toda a sua existência na face da terra. Ela vai marcar toda a existência de Jesus. Tudo que Jesus fez tem a ver com esse início, tem a ver com esse princípio, tem a ver com esse começo. E eu entendo, queridos, no meu entendimento, que aquilo que Jesus experimenta aqui, a partir do verso 9, é para ser também a verdade da vida da igreja, é para ser também a verdade das famílias, é para ser também a realidade do povo de Deus. Por isso eu entendo que é algo que Deus está trabalhando para restaurar, para resgatar, para fortalecer as nossas vidas. Porque da mesma forma, querido, que aconteceu com Jesus, eu e você precisamos do Espírito Santo, eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, eu e você precisamos estar atentos à voz que vem do alto, não só aquelas que nos elogiam, mas aquelas que nos conduzem por todos os lugares, por todos os caminhos. Eu e você precisamos entender que nós recebemos da parte de Deus uma mensagem transformadora, uma mensagem poderosa, uma mensagem que traz vida onde não tem, uma mensagem que tem autoridade para mudar todas as coisas. Eu e você precisamos entender que assim como os discípulos foram chamados, nós também somos chamados para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Depois dessa experiência, a palavra diz que Jesus vai para a sinagoga. E aqui, queridos, que eu queria pensar, aqui que eu queria parar, agora que começa a nossa conversa. Jesus vai para a sinagoga, num sábado, como outro sábado qualquer, onde o povo se reunia, onde o povo cantava, onde o povo lia a lei. Mas quando Jesus se aproxima ali e pega a palavra, algo acontece, algo sobrenatural acontece. A palavra diz que Jesus ensinava como aquele que tem autoridade e não como os escribas. Jesus ensinava como aquele que tem autoridade e não como os escribas. Versículo 22. Agora, querido, lá em Mateus 23, 3... Jesus diz que o problema dos escribas, que o problema dos fariseus, não era o que eles falavam, era o que eles faziam. Tanto que Jesus diz assim: escute o que eles falam, só não façam o que eles fazem. O problema não é o que eles falam, é o que eles fazem. E isso me faz pensar um pouquinho, querido. O escriba, ele estava revestido, ele estava investido de uma autoridade sobre a sua vida. Porém, não tinha graça, não tinha misericórdia, não tinha a vida de Deus fluindo através deles, fluindo a partir deles. E quando eu estava meditando nisso, querido, eu estava pensando nas famílias. Como pai, eu tenho uma autoridade instituída sobre a minha vida. Minha esposa, como mãe, tem uma autoridade instituída sobre a vida dela. Tem uma autoridade sobre a minha vida como esposo, tem uma autoridade sobre a vida da minha esposa como esposa. Tem autoridade sobre nós como pais. No seu local de trabalho existe autoridade sobre a sua vida. Seja você um funcionário, ou seja você alguém que exerça alguma liderança. Existe autoridade. Agora, queridos, se nós não estivermos revestidos da autoridade que vem do alto, da autoridade que vem de Deus, nós apenas cumprimos uma função onde não há absolutamente nada transformador.
Não há absolutamente nada que cause algum impacto. E às vezes nós gastamos a nossa vida, querido, em cima, exercendo uma autoridade que é natural e deixando de viver a autoridade que nós podemos ter por meio de Jesus Cristo. É interessante que Jesus lidou com todo tipo de problema que possa existir na face da terra. Jesus lidou com as imperfeições humanas e continua lidando com elas ainda. Verdade ou não? Né? E haja imperfeição. Ele lidou e continua lidando com as nossas imperfeições. Ele lidou com as injustiças, ele lidou com as enfermidades de toda ordem, ele lidou com o pecado da humanidade, ele lidou com traições, ele lidou com a religiosidade, ele lidou com as trevas, ele lidou com a morte, ele lidou com a abundância, ele lidou com a escassez. Jesus lidou com todo tipo de dificuldade. No entanto, Jesus lidou com todas essas circunstâncias revestidos com a autoridade do Pai. Lá em João 5, 19 e 20, nós temos a declaração do próprio Jesus de que ele nada poderia fazer se não estivesse revestido da autoridade do Pai. Lucas 4, 17 e 20, quando ele começa publicamente o seu ministério, de novo ele vai para a sinagoga, abre a palavra, lê o texto de Isaías, quando diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, e Ele me ungiu, Ele me deu a autoridade para fazer uma infinidade de coisas. Depois ele fecha o livro e diz assim: hoje se cumpriu as Escrituras, se cumpriu aquilo que vocês estão ouvindo. Jesus se moveu pela autoridade do Pai, querido, em todo o tempo, e Jesus gastou a sua vida ministrando o coração dos seus discípulos e tem ministrado os nossos corações para que eu e você não andemos com outra autoridade que não seja a autoridade que procede do Pai. É interessante quando a gente olha lá em Lucas 9, Jesus escolheu, já tem os seus 12 escolhidos, convocou os seus discípulos e a palavra diz assim que Jesus deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios e autoridade para realizarem curas, para pregarem o reino e curarem os enfermos, e diz assim: nada levem com vocês. Lucas 10, versos de 1 a 10, quando Jesus envia os 70, ele vai mostrando os lugares por onde aqueles homens iam andar, as dificuldades que eles teriam que enfrentar. E a palavra diz que Jesus deu a eles a autoridade, para que quando chegassem nas casas, quando eles encontrassem as casas dos filhos da paz, eles pudessem ali ministrar cura, eles pudessem ali exercer autoridade, eles pudessem ali anunciar o reino do Senhor. Após a ressurreição, ao comissionar a sua igreja, enviando a igreja para todas as famílias da terra, Jesus, antes de enviar, chamou a igreja dizendo assim: vocês precisam entender que é na minha autoridade. Mateus 28, 18 a 20, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide. Lucas 24, 44 a 50, ele diz: vocês são testemunhas dessas coisas, mas antes eu quero enviar sobre vocês a promessa de meu Pai. João 20, 21, 22, Jesus diz assim: assim como o Pai me enviou, envie vocês, e soprou sobre eles o Espírito Santo. E Atos 1,8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então sereis minhas testemunhas. Queridos, nós temos autoridade, mas Deus quer romper os limites da autoridade que nós acabamos herdando. Deus quer encher a minha autoridade com a autoridade dele, para que eu seja um pai, para que eu seja
um esposo, para que eu seja um líder, para que você seja um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, cheio da autoridade de Deus, para que quando eu e você abrirmos a nossa boca, o Senhor possa se manifestar de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma especial e sobrenatural. Há quanto tempo, querido, nós não vivemos essa autoridade? Esse nível de autoridade. Esse é um limite que precisa ser rompido. Como disse a Ju aqui, muitas vezes a gente está tão preocupado com as coisas da terra, que nós queremos fazer dos nossos filhos um homem, uma mulher bem-sucedida aos olhos do homem. E a gente entuxa coisa neles. Essa palavra você não costuma ouvir muito, né? A gente põe coisas e coisas e coisas e coisas, mas não põe o essencial. Não coloca aquilo que vai encher ele de autoridade. Aquilo que vai encher ele de autoridade sobre o pecado, aquilo que vai encher ele de autoridade sobre as trevas, aquilo que vai trazer discernimento ao coração dele, aquilo que vai dar entendimento. Às vezes eu corro tanto para adquirir coisas, querido, e eu quero me sentir seguro pelas coisas que eu conquisto. E de repente as coisas que eu conquisto, elas limitam o poder de Deus, elas limitam a ação de Deus. Porque a gente corre para construir os muros. E de repente, aquilo vai roubando de nós aquilo que Deus gostaria que fosse o nosso alicerce. Com que autoridade eu e você temos caminhado? Nesse mês de outubro, querido, eu creio que o desejo do coração de Deus é resgatar nas famílias o papel, o princípio da autoridade divina na vida do pai, na vida da mãe, na vida do filho, na vida do avô, na vida da avó, na vida de toda a família. O desejo do coração de Deus é que a gente rompa com os limites que nós mesmos criamos e possamos experimentar o poder do Senhor de uma forma extraordinária. Amém, querido? A segunda coisa que eu encontro aqui no Evangelho de Marcos, querido, que eu entendo que precisa também ser rompida em nossas vidas, é o entendimento da guerra. Você já viu que as famílias estão em guerra? As famílias estão em guerra ou não? Né? Sim ou não? Sim, né? Por quê, queridos? As famílias estão em guerra. E a gente precisa entender, querido, contra quem nós lutamos e entender as astúcias das trevas. Entender as astúcias das trevas. O versículo 23 é muito interessante, né? Jesus está ali, o povo está maravilhado com Jesus, né? O povo está maravilhado com Jesus, está apaixonado por Jesus. Jesus falando e o povo está de boca aberta escutando Jesus, né? E o versículo 23 diz que aparece no meio da congregação um indivíduo possesso. Mas eu não quero falar do indivíduo possesso, querido. Eu quero falar da presença sutil do inimigo. A atenção do povo estava totalmente voltada para Jesus. Jesus falando, o povo maravilhado, o povo escutando aquilo que Jesus estava falando, um impacto das palavras de Jesus estava penetrando no coração daquele povo de uma forma transformadora, e de repente surge esse indivíduo aos berros, gritando, bradando. Com que propósito, querido?
tirar a atenção do povo daquilo que Jesus está falando. Tirar a atenção, tirar o foco daquilo que Deus estava realizando naquele lugar. O inimigo sempre age assim, querido. Você faz um propósito de buscar o Senhor, de se consagrar, de viver debaixo da autoridade do Senhor, andar movido pela autoridade do Senhor como Jesus andou. Você pode ter certeza que vai ter uma ação do maligno tentando tirar o teu foco, a tua atenção daquilo que Jesus quer fazer na sua vida. E a gente não pode se iludir, querido. Querido, você acredita que onde Jesus está não tem jeito do mal aparecer? Né? Mas ele estava lá, do ladinho, o tempo inteiro. Não, por onde Jesus andou, ele estava ao redor. Nas pregações de Jesus, ele estava lá no meio da população, ele estava no meio do povo, ele estava no meio. E ele estava sempre procurando uma brecha para tirar a atenção do povo daquilo que Deus tem para fazer, daquilo que Deus quer fazer. Será que ele está por aqui também? Será que ele age nas nossas casas também? Às vezes a gente não se dá conta disso, querido. E às vezes, por não se dar conta disso, a família entra em guerra. A família entra em guerra. Porque ela quer tirar a família do foco. Porque ele sabe que uma família no foco, uma família cheia do Espírito Santo, uma família liderada pela autoridade e pelo poder do Espírito Santo, faz um grande estrago nas trevas. Quantas vezes o inimigo rouba de nós, querido, aquilo que Deus tem, dentro da igreja mesmo. Nós estamos aqui ouvindo atentamente aquilo que Deus quer e, de repente, alguma coisa rouba a nossa atenção e a gente se perde ou perde de vista aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Deus deseja que eu e você sejamos revestidos de autoridade, porque aquele que está revestido de autoridade discerne as coisas, discerne a batalha, discerne a guerra. Atos 19, 13 e 17, conta aí um relato triste de um grupo de judeus exorcistas ambulantes. Olha que nome legal, que ministério bacana, né? Judeus exorcistas ambulantes. E o texto diz que eles tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Esconjuro-vos por meio de Jesus, a quem Paulo prega. E a palavra diz que eles foram derrotados, apanharam. Porque, queridos, quando nós não estamos revestidos da autoridade de Deus, quando nós não discernimos contra quem nós lutamos, nós estamos perdendo. E nós vemos muitas famílias perdendo a guerra porque não discernem contra quem luta. Não tem o entendimento contra quem guerreia. E aí o marido se torna inimigo da esposa, a esposa do esposo, pais de filhos, filhos de pais. Por não discernir. E tentam viver sem autoridade, e sem autoridade a gente apanha. Jesus viveu debaixo da autoridade do Pai. Talvez você diga assim, Jesus era perfeito. Mas eu quero dizer que Paulo viveu debaixo da autoridade do Pai. E Paulo era imperfeito como eu e você. O apóstolo Pedro viveu debaixo da autoridade do Pai. E era imperfeito como eu e você. Erravam. Mas eles estavam cheios da autoridade de Deus. E por estarem cheios da autoridade de Deus, o apóstolo Paulo lembra em Efésios 6,
que a minha luta não é contra carne nem sangue. Eu não guerreio com pessoas feitas de carne e sangue. E às vezes, querido, nós estamos travando guerra de sangue, porque não discernimos. E ao invés da gente ir para a fonte, como ele diz, se revestir da armadura de Deus, para que a gente possa lidar com todas as astutas ciladas do diabo, a gente perde a autoridade. E quando a gente perde a autoridade, a gente quer lidar com as coisas e a gente acaba apanhando. Queridos, a gente precisa romper nisso. Há uma guerra presente, mas não é contra os membros da nossa casa. Há uma guerra presente, mas não é contra os irmãos da igreja. Há uma guerra presente, e a nossa guerra não é contra as autoridades da nossa nação, querido. É interessante que a palavra nos diz que nós precisamos cobrir todos esses lugares com a nossa intercessão, com o nosso clamor, com a nossa oração. E a gente perdeu isso de vista, querido. A gente precisa romper esses limites, querido. A gente precisa romper esses limites. Esse é caminho para um tempo de recomeço. Terceiro, a autoridade de Deus nos restaura e nos coloca para servir. A autoridade de Deus restaura e nos coloca para servir. É interessante que Jesus sai da sinagoga, o povo está maravilhado, tem um embate ali com as trevas, o povo fica mais maravilhado ainda porque as trevas é envergonhada. O nome de Jesus se espalha, a fama dele se espalha, e lá no versículo 29, diz o texto que, saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Lembra que é tudo comecinho aqui, né? Jesus está vindo, chama Simão, vão para a sinagoga, passa na sinagoga, vão para a casa de Pedro. É tudo novinho, tudo começo. Mas é interessante que Jesus chega na casa de Pedro e encontra ali uma situação que impossibilitava aquela mulher de servir. Jesus, cheio de autoridade, Jesus não tinha autoridade na sinagoga. Jesus estava cheio de autoridade. E Jesus, cheio de autoridade, chega na casa dessa mulher e manifesta a glória do Senhor ali. As pessoas que estavam ali, percebendo a presença de Jesus, já levam a notícia para Jesus. E Jesus imediatamente vai ao encontro da mulher, a cura acontece, e aquilo que impedia aquela mulher de servir foi quebrado instantaneamente. E ela instantaneamente se colocou a servir. Se fosse hoje, a gente ia dizer, tem que passar pela classe de batismo, tem que passar não sei aonde, tem que passar não sei o quê. Mas ela foi curada e ela imediatamente se colocou a servir. Agora, querido, eu queria pensar em termos de família. Jesus quer nos encher de autoridade e quer nos acompanhar com essa autoridade ao retorno das nossas casas para quebrar e curar todas as barreiras
que tem impedido você e a sua família de imediatamente servirem ao Senhor para a transformação dessa cidade? Eu vou repetir isso para você poder se manifestar. Eu disse que Jesus quer encher você de autoridade, quer te acompanhar para a sua casa, na sua casa, para lá na sua casa, querido, quebrar todas as barreiras, todos os obstáculos, todas as armadilhas, todas as artimanhas que impedem você e a sua família de servirem ao Senhor para a transformação dessa cidade. Pense um pouco comigo, querido, quais são as enfermidades que estão presentes em nossas casas? Quais são as enfermidades? A gente se acostuma com elas. Quem tem uma dorzinha aí que já se acostumou com ela? Né? A gente se acostuma. Tem gente que tem uma dorzinha nas costas ali, eu encontro ele agora, daqui 20 anos eu vou encontrar ele está com a mesma dorzinha nas costas. Não se libertou dela. Porque a gente se acostuma com um monte de dores. A gente se acostuma com um monte de coisas, queridos, que não podem glorificar Deus e que são impedimentos, que são barreiras que nos impedem de servir o Senhor. Quais são as enfermidades? Eu não estou falando de coisas físicas. O que tem impedido você e a sua família de servirem com alegria o Senhor? Quais são as coisas que estão travando a sua casa? Há uns 30 anos atrás, eu e a Shirley participamos de um congresso lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, um seminário que acontecia todos os anos, promovido pela CEPAL. O tema era Sua Cidade para Cristo. E tinha um dos palestrantes, chamado Peter Lord, já faz quase uns 30, ele já tinha uns 70, eu acredito que ele já deve estar na glória. E esse homem compartilhou conosco uma experiência muito interessante. Ele disse que no começo do casamento dele, essa foi a esposa que deu esse testemunho, na verdade, e ela começou a compartilhar das lutas que eles tiveram no início do casamento. Eles casaram, fizeram aquela festança toda alegria para lá, alegria para cá e tal. Aí na primeira noite do casamento, né, depois que voltaram para casa, voltaram das núpcias para casa, né, ele foi, tomou banho, e quando ela entrou no banheiro, tinha o cesto de roupa suja e a cueca dele estava no chão. Né? E ela entrou em crise com aquela cueca no chão. E aí foi lá, brigou com ele, brigou bastante com ele, e ele dizia assim, eu vou mudar. No próximo banho está lá a cueca no chão. Passaram-se 8 anos, e a cueca estava no chão. E eles estavam a ponto de se separar, por causa daquela bendita cueca. Eles brigavam o tempo inteiro, por causa daquela cueca. E aí, antes de tomar decisão, ela estava decidida a deixar ele. Ela diz assim, que ela foi para Deus. Ela foi para Deus. E aí ela fala assim, depois de 8 anos, eu fui perguntar para Deus como é que resolvia o problema. Depois de 8 anos. E aí Deus deu uma estratégia para ela. Essa estratégia que eu vou falar assim, Deus deu para ela, não vai querer fazer na sua casa, tá? Você vai para Deus primeiro e pergunta para Deus qual é a estratégia. Né? E aí ela perguntou para Deus, falou assim, Deus, qual é a estratégia? Como é que a gente pode? A nossa casa está indo para a destruição, o nosso casamento está indo para o fim. E aí Deus falou com ela, Deus disse assim para ela, chama ele, e pede para ele orar com você, para você aceitar a cueca dele no chão. Né? E aí, ela orou e fez exatamente o que Deus mandou ela fazer. Ela chegou para ele
e falou assim: Peter, nós estamos perdendo a nossa casa por causa de algo muito pequeno. Eu orei ao Senhor e Ele me pediu que, como líder da minha casa, você orasse comigo para que eu pudesse aceitar a sua cueca no chão. Naquele instante ele caiu em quebrantamento do lado dela e disse assim: a partir de hoje, esse problema está resolvido nas nossas vidas. Querido, há muitas coisas amarrando a vida das famílias, que são tentados resolver na força do braço. Você crê que Deus tem autoridade sobre o seu esposo? Você crê que Deus tem autoridade sobre a sua esposa? Você crê que Deus tem autoridade sobre seus filhos? Você crê que Deus tem autoridade sobre seus pais? Deus sabe o caminho do coração, querido, do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Ele sabe como tratar, Ele sabe como resolver, Ele sabe como direcionar para que a sua casa viva debaixo da autoridade dEle. Para que a sua casa possa ser restaurada e possa glorificar o nome do Senhor, como sempre foi propósito do coração de Deus para a sua família, para as nossas famílias. É interessante, no Evangelho de João a gente tem a cura de um paralítico que estava enfermo durante 38 anos. O texto diz que ele está esperando o milagre 38 anos. E é interessante perceber isso, queridos. Esse homem está ali à beira do tanque, com expectativa de receber o milagre. Durante 38 anos, ele foi testemunha de muitos milagres. Ele viu muitas curas, ele viu muitos milagres. Mas quando Jesus se aproxima dele, apesar de todos os milagres que ele viu, de todos os testemunhos que ele presenciou, o coração dele não estava melhor. O coração dele estava amargurado. Tem gente que está andando na presença de Deus há muitos anos, mas o coração tornou-se um poço de amargura. Já viu muitos milagres, já presenciou muitas curas, já presenciou muitos feitos de Deus, mas continua amarrado, travado na sua vida, apesar de tudo que já viu. A filha, a esposa, a sogra. Quanta gente amarrada. 2 Reis, capítulo 4, tem a história de Naamã, general, poderoso homem, doente, porém, diz o texto. Ouviu uma mensagem de que se ele fosse até a terra do senhor da escrava dele, que anunciou a mensagem, e ouvisse a voz daquele homem, ele seria curado. E Naamã planejou o encontro. Ele se preparou para o encontro. Preparou presentes. Ele falou assim: eu vou chegar lá, o homem de Deus virá ao meu encontro, nós teremos um encontro maravilhoso, será algo sobrenatural, vai cair relâmpagos, raios poderosos, e eu voltarei curado. E aí ele chega lá, o homem de Deus nem veio recebê-lo. O homem de Deus manda um recado para ele. Ó, você está aí, tem um rio perto aí de você. Se você entrar nesse rio e mergulhar 7 vezes, você vai sair daí limpo. E o texto diz que Naamã ficou um poço de ira, indignado.
e começou a dizer assim: lá na minha terra tem rios melhores. Eu volto para a minha terra porque lá tem coisas melhores. Querido, não importa como a mensagem de Deus chegou ao teu coração, se você se render a ela, você experimenta o poder do Senhor, e você e toda a sua casa estarão livres para imediatamente servir o Senhor. Amém, querido? Em nome de Jesus. Jesus sai da sinagoga e vai para casa. Nós vamos terminar o nosso culto daqui a pouquinho, e nós vamos voltar para a nossa casa. Querido, mas não é um culto qualquer. Jesus quer que você saia daqui, revestido da autoridade dele, porque ele quer chegar na sua casa com você e romper tudo aquilo que está impedindo a sua família de servir o Senhor. E para terminar, a última coisa, né, para não perder o costume, quando a gente olha o texto de Marcos, é muito interessante, porque a autoridade revela a minha identidade. A autoridade revela a minha identidade. A autoridade que está sobre a minha vida revela quem sou. Revela quem sou. E tem 3 afirmações aqui nesse texto que são sobrenaturais. Uma que vem de Deus, quando Jesus sai da água, há uma voz que diz assim: este é meu filho amado em quem me comprazo. E tem 2 afirmações que são das trevas. Quando o inimigo tenta tirar a atenção do povo, lá na sinagoga, né, ele chega fazendo uma declaração, dizendo assim: bem sei quem és tu, o Filho de Deus. Eu sei, eu conheço, ser conhecido lá no inferno. Né? E lá em Atos, também tem uma outra declaração, a respeito de Jesus e a respeito de Paulo. Ele diz assim: eu sei quem é Jesus, conhecemos Jesus e sabemos quem é Paulo. Esse homem já esteve do nosso lado. E quando ele estava do nosso lado, ele servia a gente com excelência. Mas depois que esse homem conheceu Jesus, ele se tornou um problema para nós. A gente sabe quem ele é. Se a gente perguntasse, querido, aqui, como é que a gente é conhecido no céu? E como é que a gente é conhecido no inferno? Será que Jesus poderia... Será que os demônios poderiam falar a mesma coisa que falaram a respeito de Paulo aqui? A gente sabe quem é Jesus. E a gente conhece essa família. Essa família aí é power. Essa família aí é cheia do Espírito. Essa família não dá para brincar com ela. Esse esposo anda na autoridade. Esse jovem anda na autoridade. Esse adolescente anda na autoridade. Esse avô anda na autoridade. A gente sabe quem ele é. A autoridade revela a nossa identidade. A autoridade que está sobre a nossa vida, querido, revela a nossa identidade. É claro que eu gostaria de ficar só com a primeira, né? Talvez alguém diga assim: o que me importa é o que o Senhor pensa. Eu também. O que me importa é o que o Senhor pensa. Mas eu quero que o demônio também pense exatamente a mesma coisa. Que eu sou um homem de Deus. Que você é um homem cheio do Espírito Santo. Que essa igreja é uma igreja cheia da autoridade do Espírito Santo. E que ele não pode brincar com ela. Deus precisa romper os limites, querido. Esse é caminho para um novo começo.
é caminho para um recomeço. Eu queria que você se colocasse em pé por um instante. Voltando lá para o texto de Zacarias, querido, para a gente poder ter um tempo de oração. O quanto eu e você limitamos a obra de Deus. Lá em Apocalipse 7, 14, 17, tem uma grande celebração e tem um grande povo vestido de branco. E aí alguém pergunta assim, e esses aí vestidos de branco, quem são? E de onde vêm? E o Senhor responde dizendo, estes são aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro, razão pela qual servem ao Senhor de dia e de noite. Isaías 6, dos versos 1 a 9, tem uma experiência maravilhosa na vida do profeta Isaías. Isaías angustiado, aflito. Havia uma pandemia generalizada no meio do povo de Israel. Moralmente quebrado, financeiramente quebrado, destruído em todos os aspectos. E a nação de mal a pior. Cada vez mais para baixo, para baixo, para baixo. E a palavra diz que Isaías correu para o templo. E quando ele corre para o templo, ele tem uma visão de que o Senhor estava sentado no alto e sublime trono, que as orlas das suas vestes cobriam o templo, que os anjos, serafins, querubins estavam ao redor do Senhor, fazendo a maior de todas as declarações, que contraria toda visão humana, dizendo assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da glória do Senhor. Isaías está vendo o pior, mas Deus está vendo o melhor. Querido, a terra está cheia da glória, com pandemia ou sem pandemia. Mas isso não alivia a minha responsabilidade, querido. Deus quer ser muro de fogo ao nosso redor. Deus quer ser muro de fogo e manifestar a glória dele sobre a terra. Quando Jesus veio, ele diz assim, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. A glória está presente, querido. Agora nós temos percebido isso, querido. Nós temos visto isso. Às vezes a gente está como Isaías, vendo o pior.
Mas se você está aqui nesse templo, Deus quer romper o teu limite. Se você está na sua casa, Deus quer romper o teu limite. Para que você perceba que a autoridade que Ele confiou para nós, ela pode mudar todas as coisas. Ela pode mudar o rumo de todas as coisas. Você pai, você mãe, você filho, você irmão, você irmã, você membro, você líder, você trabalhador, você proprietário, você empregado, você comerciante, você empresário, industriário, seja lá o que for, profissional, autônomo. Diga para o Senhor: Deus, nessa noite, eu não quero ter apenas a autoridade que eu aprendi na história, que quando eu me casasse eu ia ser esposo, quando tivesse um filho eu ia ser pai. Quando eu entrasse numa empresa eu ia ser um empregado, se eu ganhasse algumas funções eu ia ser um líder ou poderia ser um proprietário. O escriba tinha essa autoridade, mas não causava nada. Deus quer que você seja uma autoridade onde a vida flui. Deus quer encher você de autoridade para que a autoridade de Deus prevaleça sobre a sua, querido. E o que flua da sua vida é vida. O que flua da sua casa é vida. Porque se não flui a vida, flui morte. Você não está em guerra com os seus familiares. Há um propósito de Deus para que a sua família sirva ao Senhor com toda a sua casa, querido. Toda a sua casa. A autoridade de Deus vai definir a sua identidade. No céu, na terra e no inferno. O inferno vai temer. A autoridade é sobre as nossas vidas. Como temia a autoridade na vida de Jesus, como temia a autoridade na vida de Pedro, como temia a autoridade na vida de Paulo e de tantos outros. Feche os seus olhos. Você quer essa autoridade sobre a sua vida, querido? Ela já foi concedida. Ela já foi dada. Às vezes a gente vai se ocupando com tantas outras coisas. E a gente vai se distanciando da fonte. O último versículo que eu li, versículo 35 de Marcos, diz assim que depois de sair daquelas coisas, Jesus se retirou e foi orar. Ele estava investido de autoridade na sinagoga, estava investido de autoridade na casa, estava investido de autoridade na dor, porque o texto diz que João acabava de ser preso, ele estava investido de autoridade, mas ele sai de todos esses eventos e vai orar. Vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesse mês, Pai querido, com o propósito único, ó Deus querido, de permitir que o Senhor venha romper com os limites, ó Deus, que nós mesmos estabelecemos. Deus, em nome de Jesus, eu quero te clamar, Pai querido, que o Senhor venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, venha sobre cada vida que se encontra aqui nesse lugar, cada família aqui representada. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, ainda que haja, ó Deus querido, alguém que seja único na sua casa, o Senhor levantou, Pai querido, essa vida para andar com autoridade, e na autoridade do Senhor, o Senhor levantou essa vida para quebrar todas as cadeias de morte.
Espírito Santo de Deus. A jovens, adolescentes, a homens, mulheres, anciãos, avós, aqui neste lugar, Pai. A esposas, patrões, empregados, proprietários, profissionais das mais variadas áreas. Ó Deus querido, que naturalmente foram investidos de uma autoridade humana. Mas nós queremos clamar, Pai querido, em nome de Jesus. Ó Deus, não queremos ser como os escribas, Pai. Ó Deus querido, nós queremos a autoridade do Senhor, Pai, sobre a nossa vida e sobre tudo que está nas nossas mãos. Espírito Santo de Deus, quanto nós nos desgastamos tentando construir os nossos muros, e o quanto nós nos desgastamos, Pai, tentando manter os muros, Pai. Deus, ajuda-nos a quebrar os falsos muros, ó Deus querido, para que estejamos protegidos, guardados, ó Deus querido, rodeados pelo muro de fogo do Senhor, ó Deus querido, e vendo a glória do Senhor se manifestar, ó Deus, em nossas vidas, que a casa de cada um de nós aqui, ó Deus, seja, ó Deus, guardada pelo muro de fogo, e que o Senhor se manifeste a tua glória, ó Deus querido, nas nossas casas, ó Deus, que a nossa casa, ó Deus, de fé, a nossa igreja esteja, ó Deus, cercada com um muro de fogo, Pai querido, ó Deus, e que o Senhor manifeste a tua glória sobre ela. Ó Deus querido, ajuda-nos a quebrar os muros, Pai, os falsos muros, ó Deus querido, que levantamos. Espírito Santo de Deus, faz uma obra de poder nesse mês, Pai, de cura, de redenção, de restauração, Pai. Rompe os limites, Pai. Rompe os limites, Pai, que foram levantados muitas vezes pelas dores, pelas decepções, pelas frustrações, pelas amarguras. Rompe os muros, Pai. Ó Deus querido, e abre os céus, como o Senhor fez no início do ministério de Jesus. Pai, Jesus, durante toda a sua existência, Ele teve o céu aberto. Ó Deus querido, sobre Ele, Pai. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a entender, Pai. Ó Deus, que precisamos das mesmas experiências que Jesus teve, como igreja, como corpo. Precisamos do revestimento do Teu Espírito. Precisamos da unção do Teu Espírito. Precisamos do mover do Teu Espírito. As lutas estão aí, Pai, as crises estão aí, as ameaças estão aí. Ó Deus querido, as coisas que nós não compreendemos estão aí. Nós não entendemos um minuto à nossa frente, Pai. Nós não conseguimos enxergar um minuto, Pai, à nossa frente, Pai. Por isso, Deus, quebra toda ilusão, Pai, do coração, ó Deus querido, e mostra para todos nós, ó Deus, que o melhor lugar é estarmos, ó Deus querido, protegidos pelos Teus muros. Deus, eu consagro meus irmãos, minhas irmãs, cada família, Pai. Todo impedimento, Pai. Ó Deus querido, que tem travado essas famílias de servirem ao Senhor. Toda palavra de engano, por mais bonita que seja, por mais cheia de razão que pareça, ó Deus, caia por terra. Caia por terra, Pai. Toda palavra de lisonja humana, Pai, mas que nos afasta da Tua presença, Deus, caia por terra, caia por terra. Ó Deus, para que nós possamos servir o Senhor como a sogra de Pedro, Pai, no poder do nome de Jesus. E ajuda-nos, Deus, na autoridade do Senhor, ter a nossa identidade, ó Deus querido, manifesta por onde quer que a gente vá. Que onde quer que a gente vá, as pessoas possam dizer: ali está um homem de Deus, ali está uma mulher de Deus, ali está um jovem de Deus, ali está um adolescente de Deus, ali está uma criança de Deus, ali está uma família de Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, querido. Deixa o Senhor te cercar com os muros dele, são bem melhores do que os seus.
são bem mais seguros do que os seus, no nome de Jesus. Amém?